foi esse movimento migratório para o interior, né? Uhum. Porque até então era uma migração aqui, para Portugal, né? Para os grandes centros e igrejas sendo abertas em Lisboa, Porto, Coimbra, enfim, Litoral, alguns principalmente, né? grandes centros. Mas a gente se vinha orando já há alguns anos aí, pedindo a Deus para que alcançasse, nos desse condição de alcançar o interior, né? A zona mais ali de fronteira com a Espanha, tanto a norte quanto a leste. E com essa onda de imigrantes, muitos cristãos, né? A maioria evangélicos já, e mesmo os que não são cristãos já têm uma cultura ou uma ótica já mais cristã, então aceita com maior facilidade o evangelho. E esses estão sendo, entre aspas, obrigados a ir para o interior. Então, eu já estou vendo, né, uma prévia do que Deus vai fazer aí no interior de Portugal, né, através de cada um desses irmãos que têm sido mobilizados para lá para o interior. Né? E glória a Deus por isso. É verdade. É verdade. 2024 foi um ano-chave aí, né? Foi, eu acho que foi. Porque assim, o que a gente viu foi. É óbvio que ali por 2019, 2020, estava começando um movimento, né, de maior interesse por Portugal. Mas era muito incipiente ainda, era uma coisa muito embrionária, eu diria. Curiosamente, foi mesmo no meio da pandemia, no segundo semestre de 2020, depois de 2021, que começou a haver uma movimentação maior. E 2022 foi o ano que isso desencadeou de maneira massiva. Então, 2022, 2023 chegaram aí em Portugal números super intensos, super agressivos, né, em termos de quantidade de imigrantes no território português. E claro, 2023, 2024 começou a haver incidências dessas mudanças, como a gente já comentou, né? Não vamos repetir aqui, mas já comentamos e tem as lives aí no canal, nas nas igrejas evangélicas, igrejas protestantes de várias denominações. Mas agora em 2024, isso, assim, como eu falei antes, né? Não é novidade. Sabe-se agora que as coisas estão funcionando e possivelmente continuarão a funcionar assim. Então, nós temos agora um tempo em 2025, né, de estabilização disso. E vamos trabalhar agora em cima. Então, a minha ideia na nossa igreja local, eu imagino que outros irmãos, talvez vocês também, tenha sido preparar essa leva, né, de pessoas que foi chegando nesses 2 últimos anos para consolidá-las como membros da igreja, para entender a visão da igreja, os objetivos da igreja, a base bíblica, teológica da igreja. Então, um processo de adaptação, de acomodação. E agora, a minha ideia é que nós avancemos, né, para um propósito maior, que seja a obra missionária e também o papel evangelístico da igreja em Portugal. Então, isso é desafiador porque, né, nós estamos recebendo gente, especialmente igrejas que são marcadas por imigrantes. Basicamente, sim, nós temos que fazer nós temos que estabelecer um discurso diversificado, interdenominacional, para poder acomodar toda essa gente. Então, só internamente, isso já gera, né, um desgaste e um esforço muito grande. E não é muito difícil olharmos para fora sem poder organizar a estrutura interna da igreja. E no nosso caso, eu imagino, eu assim, conversei com muitos pastores ultimamente, e muitos estão numa linha muito próxima disso que eu tô a comentar. Obviamente que nem todos, cada um estão em diferentes estágios e etapas, né, da sua trajetória ministerial aqui em Portugal. Mas no nosso caso, eu sei que alguns colegas também estão nessa linha, né? Tiveram, como eu disse, então, esse processo de adaptação, de mudança, etc. E agora estão conseguindo, né, deixar ali a coisa, a estrutura da igreja funcionando de maneira mais alinhada, mais lubrificada, né? Não tem tanto atrito, tá agora andando com mais fluidez. E tem essa intenção de 2025 expandir os trabalhos, né, para projetos missionários, não só na sua cidade local, alguns sim, né, onde a igreja está, mas muitos outros para fora da sua cidade, do seu distrito, outros para a Espanha. Enfim, então tem muita coisa acontecendo. Eu acho que 2025, como eu falei, eu acho que é um ano, eu diria um ano promissor. A gente nunca sabe, porque também tem muitas situações que vão despoletar no mundo nessa instabilidade política e econômica que a gente está enfrentando, e isso com certeza incide sobre a igreja.
Mas, de maneira geral, se houver essas mesmas condições que nós vivemos em 2024, eu diria que 2025 seria um ano bênção assim, para a igreja aqui em Portugal avançar, né? Sair da sua estrutura interna e também começar a olhar mais para fora e começar a trabalhar mais com as comunidades todas que nós temos, né, estamos vendo e interagindo aqui em Portugal.